A paz do Senhor Jesus, Shalom, graça e paz. Eu sou Gustavo do canal Alerta Profético, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre o capítulo 9 de Juízes, do verso 7 ao 15, que fala a respeito da parábola de Jotão. Mas quem foi Jotão? Jotão foi um dos filhos de Gideão. E quem foi Gideão? Gideão foi aquele homem que no período dos juízes, enquanto ali Israel estava sendo oprimido pelos midianitas, a Bíblia diz que havia uma preocupação em Gideão de preservar a sua família, de preservar o alimento. Então a Bíblia diz que ele estava malhando trigo dentro do lagar, onde ali o anjo do Senhor aparece para ele em uma visão e o chama e o comissiona para ser o grande libertador de Israel. Diante daquele chamado, ele reconhece ser pequeno diante daquilo. Ele diz, olha, eu sou o menor da minha casa e a minha família faz parte da menor tribo de Israel. Porém, foi exatamente isso que agradou a Deus, o reconhecimento de que somos pequenos. E não foi por acaso que lá na frente João ele fala, importa que ele cresça e que eu diminua. Porque Deus, quando ele quer agir, ele não vai usar os fortes, os poderosos, mas sim os fracos e os pequenos, para que o nome de Deus e o poder de Deus seja exaltado. Gideão, então, ele é escolhido. E ele fica famoso então, porque ele junta ali agora seus 300 soldados e eles têm aquela grande vitória sobre os midianitas, sobre os inimigos de Israel. Gideão, durante o período que ele estava atuante, ele também destruiu, ele derrubou os altares aos deuses estranhos. Porém, o texto que lemos para falar sobre esse vídeo vai mostrar o seguinte, que quando Gideão morreu, ele deixou 70 filhos. E a Bíblia vai dizer que ele teve um filho com uma concubina. E este filho da concubina, chamado Abimeleque, ele armou uma conspiração para assumir o poder. E o que Abimeleque fez? A Bíblia diz que Abimeleque armou para que todos os seus irmãos fossem mortos. Ele literalmente assassinou todos os seus irmãos para que assim ele pudesse assumir o poder sem nenhum escrúpulo. E assim ele fez. Ele manda matar os irmãos. A Bíblia diz que ele era um corrupto também, porque a Bíblia diz que ele pagou, ele comprou apoiadores, ele comprou ajudadores, e assim ele assumiu o governo de forma vergonhosa, inescrupulosa e mentirosa. Porém, a Bíblia diz que o seu irmão mais novo, chamado Jotão, ele foi escondido. Então eles esconderam Jotão, e Jotão então foi preservado, e ele não foi morto naquela chacina planejada por Abimeleque. O texto então vai mostrar o momento que Jotão ele se apresenta agora no monte Gerizim e ele agora vai contar uma parábola, ele vai falar ao povo em parábolas para simbolizar aquilo que estava acontecendo na nação, no contexto político da nação, naquele exato momento. E ele conta uma parábola dizendo, olha, as árvores, então ele coloca as árvores como símbolo de pessoas. E ele diz então assim, olha, as árvores pediram para si um rei. Então chegaram diante da oliveira e disseram para a oliveira, olha, oliveira, reina sobre nós. Porém, na sua parábola ele vai dizer que a oliveira, ela não aceitou o convite para reinar. Ela disse que ela não podia deixar a sua gordura, ou seja, o seu azeite, de onde alegrava o azeite que servia para agradar a Deus e também para os homens. Ela disse, olha, eu não vou deixar o meu azeite para labutar com os homens. Então, ele continua a sua parábola dizendo que as árvores então chegaram até a figueira e pediram para a figueira, reina sobre nós. Mas a figueira também rejeitou reinar sobre eles, dizendo que não poderia deixar a sua doçura e o seu bom fruto. Então eles se apresentam diante da videira e pedem à videira, videira, reina sobre nós. Mas também a videira não aceitou o convite, porque ela dizia que ela não poderia deixar o seu mosto, o seu vinho. E quando os três rejeitam, de repente aparece o espinheiro. Então perguntaram nada para ele. O espinheiro não foi eleito pelo povo, não, de forma alguma. Ele simplesmente apareceu e falou assim, olha, eu reino, deixa comigo, eu vou reinar sobre vós. E o meu governo vai ser bom, eu vou cuidar de vocês, vocês vão abrigar debaixo da minha sombra. Ele começa então o plano de tomada de poder, fazendo um discurso baseado em mentiras, mas também em ameaças. Porque ele diz assim, olha, se vocês vêm abrigar debaixo da minha sombra, ou seja, uma promessa mentirosa, porque espinheiro não dá sombra. Mas além da promessa mentirosa, ele faz ameaças. Ele fala assim, olha, mas se ninguém
Mas aquele que não quiser abrigar debaixo da minha sombra, que saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Interessante que ele insere agora, o espinheiro vai inserir uma outra árvore aqui no contexto, que são os cedros do Líbano. Agora é interessante que ele quis agora atacar, ele falou que quer queimar, destruir os cedros do Líbano. Jotão então ele vai explicar na parábola dele que este espinheiro é um símbolo do seu irmão Abimeleque. Então ele mostra nessa parábola a forma que Abimeleque toma o poder. Porém, irmãos, nós podemos tirar muitos ensinos desta parábola. Se usarmos a projeção profética, nós vemos que este fato que aconteceu naquela época, ele vai se projetando na história, mudando apenas os personagens, mas a história sendo a mesma. Enquanto as árvores não quiseram se envolver com política, a oliveira, a figueira, a videira não quiseram se envolver com governo, com política, o espinheiro tomou poder. E não é isso que aconteceu se trazermos esta palavra para os nossos dias. Por longos anos o povo de Deus, os cristãos fizeram isso. Olha, eu não vou me envolver com política, nós não temos que nos envolver com política. O que aconteceu? O espinheiro, que é um símbolo de Satanás, tomou conta da política. E a forma que Abimeleque usou, nós vemos que nos nossos dias e durante a história, esse modus operandi foi se repetindo. Então a Bíblia vai dizer que Abimeleque, ele começa o seu plano de poder matando toda a sua linhagem, toda a sua descendência, eliminando a concorrência. A Bíblia diz que ele fez promessas mentirosas, promessas enganosas. Olha só, promessas enganosas. Não é essa a linguagem de muitos aí hoje? Principalmente aqueles que estão no poder atualmente. Um discurso de campanha completamente sem lógica, cheio de promessas falsas, que até mesmo quem acreditou agora viu que caiu no conto do vigário. E além das promessas falsas, há ameaças. Ele tem o amiguinho dele lá, que tem a canetinha na mão, que vai dando ordem, a réplica de Faraó. Então ele vai lá mandando prender todos que se levantarem contra. E principalmente há um plano de poder que ataca exatamente os cedros do Líbano. Então veja aqui que na parábola o alvo do ataque foi os cedros do Líbano. Por quê? Porque cedros do Líbano, no simbolismo bíblico, é um símbolo do servo de Deus. É um símbolo do crescimento dos justos, daqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Salmos 92, 13, vai dizer que o cedro do Líbano é o símbolo do crescimento daqueles que são justos. Ou seja, se julgamos no Novo Testamento, aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo. O cedro do Líbano, ele tinha muitas aplicações no Antigo Testamento. Ele era usado na construção de palácios, na construção de templos, em embarcações, possuía beleza, perfume, força, raízes profundas. Então são características que se aplicam muito à pessoa do servo de Deus. E é exatamente o alvo do espinheiro. O espinheiro quer atacar o servo de Deus. Então esse fato histórico, ele é mais do que histórico, mas também é profético, porque toda vez que o povo de Deus não se posicionou, Satanás, que é o espinheiro, se apropriou. Então por muito tempo o povo de Deus diz, não, eu não vou deixar a unção da oliveira, o fruto da figueira, o vinho, a alegria do Espírito, nós temos que preocupar com o céu e da glória, aleluia, fogo, poder. Mas enquanto isso o espinheiro vai se apoderando dos governos humanos. Daí a grande guerra espiritual que vivemos nos dias atuais. Vemos no governo passado cultos a Deus sendo feitos no Planalto, e no governo atual uma consagração a orixás, uma consagração a Xangu. Vemos exatamente uma guerra de altares. Mas voltando à história, irmãos, a Bíblia vai dizer então que Abimeleque assume o poder, ele começa a governar. Mas certo dia ele reúne a sua comitiva, os seus soldados, e eles sitiam uma cidade chamada Tebes, onde houve uma resistência ao governo deles. Então essa resistência agora, eles se abrigam numa torre forte,
E dali daquela torre forte, a Bíblia diz que Abimeleque ele para diante da porta da torre, tenta derrubar aquela porta, não consegue. E uma mulher lá do alto da torre, ela joga uma pedra de moinho. E essa pedra de moinho atinge exatamente o crânio, a cabeça de Abimeleque. E ali ele foi morto por causa de uma pedra lançada por uma mulher que estava no alto da torre. E essa mulher, dentro dos simbolismos bíblicos, nós podemos trazer agora como um símbolo da igreja do Senhor. A igreja que está abrigada na torre forte, que é o nome do Senhor. Provérbios diz isso, que torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Então a igreja que no momento de perseguição, no momento de convulsão política, ela está abrigada na torre. A torre fala de vigia, a torre fala de oração. Então a posição da igreja nessa hora é orar mais do que nunca, porque a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos governantes, sejam bons ou sejam maus, os governantes são alvos da oração da igreja. E a Bíblia diz então que o governo de Abimeleque não durou muito tempo, porque havia um povo abrigado na torre e ali aquela mulher lança aquela pedra. Essa mulher é a igreja que está em oração e ela tem uma arma. A arma da igreja é a pedra, é a rocha que é Cristo. Cristo é a nossa rocha, Ele é a nossa pedra, Ele é a nossa arma, é a nossa defesa, é o nosso ataque. Então, a mulher tem a pedra junto com ela. A igreja tem a pedra, a igreja tem a rocha, a igreja está na rocha que é Jesus. E no tempo de Deus, todo governo iníquo, corrupto será destituído e o nome do Senhor será glorificado. Este é o alerta profético de hoje. Chegamos ao final desse vídeo, pedimos agora o seu apoio, deixando ali o seu like, o seu joinha. Isso é muito importante, deixar o joinha aí, porque assim o YouTube vai ver que o vídeo está sendo assistido e vai recomendar para que outras pessoas também assistam. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative aí o sininho de notificação para que você seja avisado todas as vezes que postar um vídeo novo. Deixa aí o seu comentário, a sua sugestão de assuntos que você gostaria de ver aqui e na medida do possível vamos estar preparando, vamos estar trazendo. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.